Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Hoje vamos reforçar a necessidade de conscientização sobre as ligações para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Chamadas para pedidos de informações e trotes podem atrapalhar o socorro a quem realmente precisa do atendimento. Para falar sobre isso, o nosso convidado é o diretor do SAMU Porto Alegre, Guinter Ayala. Guinter, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Muito obrigado à TV Câmara, obrigado pela oportunidade de elucidar um pouco mais do nosso trabalho para o público que está em casa assistindo e, de certa forma, nos orientar no que diz respeito à maneira como a gente pode interagir com o público e o público pode interagir com a gente para obtermos um melhor serviço, um melhor atendimento aí do usuário do sistema. Perfeito. Guinter, para a gente trazer alguns números aí do mês de agosto, né, até para a gente também apresentar ao nosso telespectador a dimensão, né, do trabalho que é realizado pelo SAMU. Em agosto foram 16.756 ligações para o 192. 42,4% se confirmaram realmente com atendimentos, né? O que totalizou 7.106 chamadas. Só que 57% se converteram em outros tipos de ligações, né? Fora do contexto da urgência, da emergência, pedidos de informações, trotes em algum momento. E na comparação com o percentual de julho, esse número caiu um pouco, mas ainda assim chama atenção, né? 57%. Ao que o senhor atribui, né, essas ligações aí fora do contexto, Guinter? Acho que são várias coisas, tá? São diversas causas, embora o número de 57% é um número que a gente tenta aumentar no que diz respeito à maneira como eles se configuram em atendimento, em termos de orientação e de envio da ambulância. Eu vou arredondar, digamos assim, em torno de 40% se configurou em atendimento e 60% não se configurou em atendimento. O que a gente entende por atendimento? Quando o indivíduo lá em casa, ele eventualmente passa por uma situação de desconforto, seja um desconforto clínico, um infarto, um AVC, quando eventualmente essa pessoa se depara com um acidente de trânsito, essa é a maneira adequada de buscar o atendimento do SAMU e de fato ligar para o 192, né? Quando a gente diz que 40% dos atendimentos, das ligações se converteram em atendimentos, esse é um número que a gente quer maximizar. Esses 40%, na verdade, eles têm de ser lidos como somente 40% de cada 10 ligações que são ligadas para o SAMU, de fato, 4 a gente dispara a ambulância. E o que isso mostra para nós? Que o serviço ele está sendo dimensionado de uma maneira equivocada na medida em que a população, eventualmente, eu quero acreditar que é por isso, não conhece exatamente a proposição do serviço, para que ele serve e qual é o escopo de atuação desse serviço. Tá? Então, uma das situações que é muito comum e que de fato a gente está conseguindo reduzir com o apoio aí da população são os trotes. Tá? Só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 4% das ligações que chegam para o SAMU são trotes. Né? Isso é uma situação que a gente não pode compactuar e a gente tem de fazer, nós, usuários do sistema, porque lá em casa, se eventualmente meu pai, a minha mãe, o meu filho passarem por algum tipo de dificuldade, eu vou ligar para o SAMU. Eu não quero que as linhas estejam ocupadas com pessoas fazendo trotes esdrúxulos. Isso simplesmente não cabe mais e todos nós temos que lutar com relação a isso. Tá? No que diz respeito aos 40% que efetivamente viram atendimentos, esses atendimentos compreendem o escopo de atuação do SAMU, que, como eu falei, é o AVC, é o infarto, é o desmaio, é o acidente de trânsito, é o ferimento por projétil de arma de fogo, ferimento por arma branca. É aí onde o SAMU foi pensado para atuar. É a urgência e emergência. Né? Uma das coisas que me chama a atenção, e tu falaste para eu comentar as modificações dos números, a gente teve um aumento muito significativo no índice de surtos durante a pandemia, surtos psiquiátricos. Aproximadamente 10 a 12% das nossas ligações são surtos psiquiátricos. Eu acredito que em função das necessidades de confinamento que foram sugeridas em função da pandemia, isso
acirrou os ânimos dentro de casa e entre os vizinhos e fez com que as pessoas tivessem uma maior necessidade do atendimento em saúde mental. O que fez, inclusive, com que nós redimensionássemos e revíssemos os nossos protocolos para que a gente atendesse essa demanda da população. Comentávamos também um pouco antes de gravar aqui, né, Guinter, que na pandemia também teve uma dinâmica diferente de ligações, né, para o próprio SAMU, nesse processo de informações em que as pessoas também estavam um pouco sem saber o que fazer, né, nesse momento de pandemia. Né, ali. É verdade. Isso é uma situação que bom, né, que já passou, pelo menos a gente acredita que em caráter pandêmico a Organização Mundial de Saúde já declinou da Covid-19 como tendo um status de pandemia mundial, mas as pessoas não tinham acesso aos postos de saúde, de fato não tinham acesso às unidades de pronto atendimento em função da superlotação e até mesmo do receio de, se não estar contaminada, ir até lá e se contaminar. E muitas dessas pessoas ligavam para o SAMU com perguntas do tipo, olha, acabou o meu remédio para pressão, eu não consegui pegar o remédio adequado, eu posso usar o do meu vizinho, posso usar o da minha mãe? Que são perguntas completamente adequadas, mas não no foro do SAMU, né? E que bom que, de fato, essas perguntas elas não estão mais acontecendo e a gente sempre prega a seguinte premissa: o paciente certo no local certo. Então, se o paciente está com dor de cabeça, né, esse paciente deve se dirigir a uma unidade de pronto atendimento ou uma unidade básica de saúde. Se esse paciente levou um tiro, levou uma facada, foi envolvido num acidente de trânsito grave com vítimas, esse paciente, talvez o mais adequado, inclusive é o que a gente orienta, não é que pegue o seu próprio carro e com a ajuda de alguém vá diretamente para o HPS. Às vezes ir mais rápido para um hospital de destino não necessariamente é o mais adequado. E são para essas situações em que o SAMU foi pensado e ele é mais uma vez dimensionado. Guinter, eu gostaria também que o senhor esclarecesse para o nosso telespectador, né, o impacto, né, dessas ligações. Trote, felizmente, está caindo, né, e que cai cada vez mais, né, que é uma coisa, assim, enfim, sem comentários, né, mas esse tipo, outro tipo de ligação, acabou com um pedido de informação fora desse contexto de urgência e emergência, né, como isso impacta até e, de certa forma, atrapalha o atendimento a quem realmente precisa na ponta do SAMU? Impacta bastante, né? Impacta bastante porque quando as pessoas ligam para o 192, a primeira coisa que a pessoa vai falar para vocês quando atender o telefone, ela vai dizer, SAMU 192, qual a sua urgência? Ou seja, ela já está direcionando para que a resposta de vocês seja uma resposta que de fato seja uma urgência, né? Essa pessoa que atende o telefone, ela é um técnico auxiliar de regulação médica. Essa pessoa vai perguntar coisas que para vocês eventualmente vão parecer irrelevantes, como a idade aproximada da vítima, o sexo da vítima, qual é a relação de vocês com a vítima, se a vítima está acordada ou desmaiada, são informações simples. E a pessoa, no calor do momento, ela pensa, pelo amor de Deus, só me manda uma ambulância. Só que existem dois tipos de ambulância e, eventualmente, inclusive um terceiro tipo que pode ser dimensionado. E essas duas ambulâncias, elas, para que a gente consiga determinar se vai uma ambulância do tipo A ou uma ambulância do tipo B, e a configuração de profissionais dentro dessa ambulância é diferente, com equipamentos diferentes, essas perguntas precisam ser respondidas. Depois que essas perguntas são respondidas, eventualmente a ligação vai para um médico regulador, e esse médico vai conversar com a pessoa e vai determinar que tipo de atendimento vai ser dado. De tal forma que mesmo essas ligações que são de fato equivocadas e que não deveriam ser atendidas pelo SAMU, o SAMU obviamente não vai desligar o telefone na cara das pessoas. Ele vai se propor a responder a essas perguntas dentro de um escopo adequado, com alguma limitação de tempo, porque obviamente o telefone não para de tocar. E esse é um recurso finito. Então, quanto menos as pessoas ligarem para o SAMU para situações inadequadas, mais tempo a gente vai ter de chegar no lugar mais rápido para atender a ti ou o teu familiar quando de fato for genuinamente preciso. Ou seja, né, Guinter, assim, tem um procedimento que ele precisa ser estabelecido, precisa ser cumprido para que o SAMU tenha a sua eficiência necessária a partir daquela ligação, né? E as pessoas, evidentemente, precisam entender isso, né? Porque muitas vezes fico pensando, por que está me perguntando isso como falaste, né? Mas é necessária essa pergunta muitas vezes é fundamental para o tempo-resposta, né?
O tempo-resposta é algo que a gente invariavelmente está sistematicamente correndo atrás e buscando alternativas, e mais do que isso, às vezes são perguntas que para o leigo ou para, de fato, o solicitante parecem extremamente irrelevantes, mas que geram uma relevância muito significativa para nós. Né? Uma das coisas que gera extremo desconforto é quando a pessoa, e sempre tem, porque de fato as pessoas, a gente tem muitos bons samaritanos, eles ligam para nós e dizem, olha, eu encontrei um indivíduo deitado no chão aqui, eu acho que é bom vocês virem aqui dar uma olhada. Tá, mas ele está acordado, ele está dormindo, ele está alcoolizado? Ah, eu não sei, eu não vi, eu só vi ele deitado. Não, se tu vais te propor a fazer uma ligação para o SAMU, fica do lado da vítima e nos passa as informações que a gente vai precisar, porque de fato elas são fundamentais para a gente otimizar o nosso atendimento. Perfeito. Guinter, como é que é a estrutura, né, do SAMU aqui na capital, né? Como é que funciona? Assim? A gente tem basicamente a central de regulação. A central de regulação médica é a sede e, digamos assim, o coração funcional do SAMU, que fica na Avenida Ipiranga. Né? E nós temos as ambulâncias divididas fundamentalmente em dois tipos, que são as unidades de suporte básico, que são compostas por um condutor, que geralmente é técnico de enfermagem, e um técnico de enfermagem. Dessas nós temos 14, e nós temos 3 ambulâncias, uma no Hospital Cristo Redentor, uma na sede do SAMU, na Ipiranga, e uma lá na Serraria, na Zona Sul. E são somente 3 ambulâncias no SAMU que tem médico. E dessas 3 ambulâncias a gente chama elas de unidade de suporte avançado. Quando o indivíduo está respondendo aquelas perguntas, o técnico auxiliar de regulação médica já está fazendo o registro, para que quando a ligação for passada para o médico regulador lá na central, o médico tenha acesso a isso e ele determine se o caso de vocês é mais adequado para ser atendido pela unidade básica ou pela unidade de suporte avançado. Existe ainda uma unidade de intervenção rápida que é capaz de transformar uma unidade de suporte básico em uma unidade de suporte avançado, levando o médico e o enfermeiro rapidamente para aquela situação. Existe um projeto que vai fazer com que, ainda está em trâmites dentro do próprio SAMU e junto à secretaria, para que a nossa capacidade de resposta seja ainda mais rápida com a utilização de motolâncias. E as motolâncias, mas a motolância, por que vai fazer se eu não vou transportar ninguém, ainda mais um ferido numa moto? Não, porque a nossa capacidade de chegar à vítima é maior e mais adequada. Ali. Principalmente nas regiões de periferia, onde eu tenho as estruturas viárias limitadas. Então, vielas, ruas pequenas, uma situação como um dia... os dias que a gente tem chuva, por exemplo, né? A moto ela nos permite uma abordagem mais rápida e uma resposta mais rápida àquele doente, que, como eu falei para vocês, o tempo é fundamental. Qual é o tempo médio, Guinter, de atendimento assim, que o SAMU procura obedecer assim, no atendimento? O tempo médio, ele depende, ele é estratificado pelo nível de gravidade que é estabelecido naquela conversa entre o solicitante, o técnico auxiliar de regulação médica e o médico. Então, se existe, por exemplo, um indivíduo com um infarto, a literatura mostra que a cada que a cada minuto que passa que um indivíduo não recebeu nenhum tipo de suporte, e é por isso que a gente pede que, mesmo quando tu ligaste para o SAMU, tu continue seguindo as orientações do médico regulador, porque o médico regulador é que vai dizer o que precisa ser feito até a ambulância chegar. A gente sabe que a cada minuto que passa sem nenhum tipo de suporte num infarto, a gente aumenta a chance de óbito em torno de 10%. Então, o nosso tempo médio, ou aquele que a gente busca como ideal no infarto, é em torno de 10 minutos. Mas é claro, eventualmente o indivíduo tem uma fratura de tornozelo, uma fratura exposta de tornozelo, que ele caiu de moto, dependendo do horário, dependendo da localização, dependendo da acessibilidade, se a via já está ou não balizada pelo pessoal da EPTC, a gente daqui um pouco mais vai estar trabalhando aí com 30 minutos de espera. Ok. Guinter, eu gostaria para a gente encerrar a entrevista, reforçar, né, o tipo de atendimento que é feito pelo SAMU e o tipo que realmente, né, desse atendimento que ele, nesse tipo de atendimento, que ele vira realmente um atendimento efetivo, digamos assim, né, urgências e emergências, né. Então, para a gente falar para o nosso telespectador aqui, então, situação de infarto, né,
E o que mais? Então, coisas que a gente tem que estar sempre atento, tá? Então, infarto é uma situação que, invariavelmente, o indivíduo deve ligar para o SAMU. O nosso tempo-resposta é muito importante, a gente vai buscar chegar lá o mais rápido possível. AVCs, então, quando o indivíduo começa a ter os estigmas do AVC, perda de força, geralmente pode ser no corpo inteiro, mas pode ser só numa metade do corpo, dificuldade de articular palavras, dificuldade de abrir a boca, um teste, manda um beijo, né, e a pessoa não consegue fazer isso. Então, o AVC é uma situação muito importante. Tá? Como eu falei para vocês, quaisquer tipos de acidente de trânsito com vítima, eles devem acionar o SAMU. Tá? E uma das coisas que, eventualmente, a gente tem de dar o suporte também, e eu já comentei hoje, são questões envolvendo pacientes com dificuldades no que diz respeito à saúde mental. Né? Se o indivíduo estiver apresentando qualquer tipo de possibilidade de injúria a si próprio ou a terceiros, o SAMU também deve ser acionado. E para quem liga, né, Guinter, ficar na ligação ali para passar essas informações. Isso, né? é fundamental. Isso é fundamental. Algumas pessoas ligam e, não, o SAMU já está vindo. Não funciona assim. A gente precisa seguir conversando o tempo inteiro. E muitas vezes acontece uma situação que é bem interessante. O indivíduo liga e o médico regulador determina, vai uma unidade de suporte básico, uma das 14 ambulâncias que tem condutor e técnico. O indivíduo piora. Esse solicitante deve pegar o telefone novamente, ligar para o SAMU e dizer, olha, só para dizer para vocês que antes eu tinha conversado com vocês e eu percebi que o meu familiar estava meio mal, agora o meu familiar está desmaiado. Bom, quando isso é feito, se estabelece uma nova rota de prioridades e se na lista essa pessoa ganha uma prioridade e o recurso vai chegar mais rápido. Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal da Câmara de hoje com o diretor do SAMU Porto Alegre, Guinter Ayala. Guinter, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Clayton, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Né? A TV Câmara é sempre muito parceira do SAMU, principalmente nesse aspecto de tentar trazer o usuário do sistema e o provedor do serviço, no caso, vocês aí em casa e eu aqui representando o SAMU, né, de uma maneira que a gente tenha esse casamento e cada vez mais consiga entregar aquilo que de fato é necessário e adequado para o paciente em risco. Tá certo. Quem tem um bom trabalho para o senhor e para toda a equipe, né, que faz o SAMU. Hein? Obrigado, Clayton. Um bom trabalho, um bom resto de semana para todos nós. Bom, vamos agora com informações do Legislativo, pois a Câmara da Capital realizou audiência pública para debater o projeto do Executivo que trata sobre alteração das regras para a transferência do potencial construtivo aqui na capital. A audiência pública foi realizada de forma virtual na noite desta quinta-feira. A reunião foi conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Edenir Sequim, do MDB. A proposta foi apresentada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Brem. A gente fez essa alteração no Legislativo, acho que em 2019, né, trazendo essa política de incentivos, e na aplicação aqui da legislação sentimos algumas dificuldades, alguns pontos que poderiam ser melhorados, né, se aprimorada a legislação. Então, outro ponto que a gente traz de proposição de alteração é com relação à transferência de potencial construtivo, né, como vocês sabem, então, nós utilizamos a possibilidade da TPC, os incentivos do potencial construtivo para os imóveis de estruturação e de compatibilização. Então, nessa nova proposta, a gente acrescenta também a possibilidade de receber o potencial construtivo, não só o imóvel de estruturação, mas também o imóvel tombado, tá? Situado e podendo também levar esse potencial construtivo para qualquer outro imóvel situado em outra macrozona. Hoje, pela legislação atual vigente, ficava restrita à macrozona, não poderia levar, né, esse potencial construtivo para outra macrozona. O texto deve ser apreciado no Legislativo nos próximos dias. A íntegra da audiência pública pode ser conferida no YouTube da TV Câmara. O assunto agora é cultura. Nesta semana foram divulgados os vencedores do Salão de Artes Plásticas da Câmara de Porto Alegre. O anúncio dos premiados ocorreu no plenário Otávio Rocha. Acompanhe.
Dos 309 trabalhos inscritos, 65 obras foram selecionadas. No total, 110 artistas participaram da 23ª edição do Salão de Artes Plásticas da Câmara Municipal de Porto Alegre. Acho que é o maior salão de artes da nossa Câmara Municipal de todos os tempos. Eu quero agradecer os artistas, a todos aqueles que participaram e que estão participando desse evento. A capital gaúcha está demonstrando, Porto Alegre, nos seus 250 anos, que também é a capital da arte. Nós temos aqui muitos artistas, muitos trabalhos. Eu passei pela exposição e vi trabalhos maravilhosos. E os premiados merecem todos os nossos aplausos. Os trabalhos foram julgados de forma anônima por uma comissão composta por especialistas em artes plásticas. Para selecionar os vencedores, foram avaliados os seguintes critérios: originalidade, contemporaneidade e adequação física e conceitual ao espaço expositivo. As obras vencedoras do concurso foram reveladas na última terça-feira durante uma solenidade aqui no plenário Otávio Rocha. Os agraciados receberam 5 prêmios de incentivo à criatividade no valor individual de R$ 3.180. E além de toda a honraria, o grande vencedor ainda levou para casa um prêmio aquisição de R$ 11.450. Para mim foi uma honra receber essa premiação, né? Porque eu venho acompanhando o Salão da Câmara há algum tempo. Essa foi a primeira vez que me inscrevi. Esse trabalho é de uma série de trabalhos que eu estou desenvolvendo para o mestrado, né, feitos durante a pandemia. Então, são trabalhos que eu comecei em isolamento, esse novo pensamento sobre esses trabalhos das sombras, né. Esse trabalho é o Sombra 7, que vem dessa série de trabalhos que eu desenvolvi, né, durante a quarentena, que são feitos a partir da observação das sombras que se movimentam ao longo do dia, dentro de casa, né? Então, veio dessa percepção do ambiente interno da casa, onde eu faço a projeção dessas sombras numa parede e depois eu faço o contorno dessas sombras. Nesse caso, ela é preenchida com a costura, né, da máquina de costura em zigue-zague, que faz o preenchimento do negativo, né, dessa imagem, que era a sombra imaterial, no caso, torna-se algo material nesses trabalhos. Os trabalhos vencedores já estão expostos no primeiro piso e também no segundo andar da Câmara Municipal de Porto Alegre. As obras podem ser conferidas até o próximo dia 7 de outubro. Tá aí, bem bacana, né? Vale a pena visitar aqui o Parlamento e conferir de perto todas estas obras. E parabéns não só aos vencedores, mas a todos os artistas que participaram do salão. E com estas informações, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo bem aqui na sua tela, nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!